Olá, comunidade Global Trade, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo uma aula aqui diferente. Hoje eu vou estar trazendo para vocês sobre o conceito de estruturas de mercado, tá? Que é um conceito bem interessante para você que quer ter uma visão totalmente diferente do que uma visão de um sardinha no mercado, né? Você tem uma visão mais profissional da movimentação dos preços. Então, vamos começar com as estruturas de mercado, que é a base assim de praticamente todos os operacionais ali envolvendo Smart Money, SMC e por aí vai. Tá, então como que funciona a estrutura de mercado? A estrutura de mercado é nada mais nada menos que a movimentação do preço. Então a gente tem aqui o movimento de alta. Você pode ver que ele quebrou essa máxima aqui, dando continuidade nessa movimentação, que a gente chama de BOS. Então geralmente esse movimento aqui é caracterizado como BOS porque ele quebrou uma estrutura. Por que se chama BOS? Porque BOS é a abreviação de Break of Market Structure, né? Então a gente chama de BOS. E a gente tem uma outra característica de movimentação, que é a movimentação de inversão de tendência, que é chamado de choque. Por que choque? Porque é uma mudança na característica do preço, tá? E o nome diz choque, né? Por conta de ter essa mudança. Então aqui a gente tem o choque. O BOS, pessoal, ele vai ser sempre uma quebra de máxima, uma quebra de mínima, né? Então quando você tem o mercado em queda, você tem aqui um BOS aqui embaixo, entendeu? Então aqui está o BOS, ó. Exatamente. Quando você tem o choque ele tem que ter um BOS antes. Então o BOS é o início de tudo, para depois você ter o choque, que seria a inversão da tendência. Tá, mas o que exatamente essa estrutura ela pode trazer para a gente benefícios na hora de operar? É o seguinte, quando você analisa uma estrutura dessa, você tem uma nova ideia de referência de range. Então aqui você tem o BOS, aqui em cima você tem o ponto máximo que o preço chegou até então e o ponto mínimo que ele chegou. Então dentro dessa pernada aqui você tem algumas referências que você pode usar para pegar uma compra num reteste aqui, entendeu? E surfar esse movimento. Quais seriam esses? Primeira coisa, você vai passar aqui Fibonacci. Fibonacci você vai achar os 50%. Tudo que tiver acima dos 50% são regiões de venda. Tudo que estiver abaixo dos 50% é região de compra. Isso independente do que o preço estiver fazendo. Se ele estiver caindo, se ele estiver subindo, vai ser sempre assim. Compra abaixo, vende acima. Por quê? Porque aqui vai estar mais caro e aqui está mais barato, entendeu? Então se em cima está mais caro e embaixo está mais barato, quando é uma movimentação de alta, a gente vai procurar por compras. Ou seja, a gente vai olhar abaixo dos 50%. Então aqui está abaixo dos 50%, vou comprar. Aqui está abaixo dos 50%, também consigo comprar, entendeu? Quando o preço não chega, não tem problema. Quando o preço não chega, não tem problema nenhum, tá? Então vamos começar a mapear aqui o mini índice, por exemplo. Vou pegar aqui desse início aqui, ó. A gente primeiro olha um BOS. Então primeiro a gente tem um BOS aqui, tá? A gente tem outro BOS aqui mais em cima. Deixa eu colocar escrito aqui pra vocês. Tá vendo? Outro BOS aqui em cima. E aqui a gente teve um choque, ó. Tá vendo? Aqui tivemos um choque. O preço foi lá, corrigiu. Se você passar o Fibonacci aqui, você tem lá acima dos 50%, você tem regiões de venda. Então você consegue vender ele aqui acima dos 50%. Fez essa movimentação. Aqui a gente tem outro BOS. Aqui embaixo a gente tem outro BOS. Que ele se estendeu, ó, porque ele não conseguiu romper, ele foi romper lá na frente. Se você passar o Fibonacci aqui também, você tem a região dos 50%, onde você pode vender acima, né? Por quê? Porque é uma estrutura de venda. E por aí vai, tá, galera? Olha só. Você pode pegar aqui, passar aqui, ó. Outro BOS aqui. Outro aqui mais embaixo. E todas essas áreas aqui são regiões de venda onde você pode vender, tá? Mas aí você se pergunta, mas qual tempo gráfico eu devo olhar essas estruturas? Não existe um tempo gráfico específico, o que você deve fazer é o seguinte: o mercado ele é fractal.
Ou seja, você tem um movimento longo, dentro desse movimento longo você tem um movimento menor, dentro desse movimento menor você tem outro movimento ainda menor. Se você entende sobre isso, você já vai entender que se eu pegar um tempo gráfico maior, por exemplo, eu estou olhando aqui no 1 hora, eu analisei que o preço fez esse movimento aqui, ó, e ele está corrigindo agora, que já era de um movimento posterior de baixa, né? Então aqui a gente tem um movimento 1, 2, 3, eu passo meu Fibonacci aqui, pronto. Agora é só eu unir com outros conceitos que eu já ensinei, que o Bruno também já ensinou aqui no canal, por exemplo, o conceito de order block. Então eu vou procurar aqui um order block. Onde que eu tenho um order block, ó? Eu posso considerar que essa região aqui é uma região de order block, porque o preço ficou um tempo aqui acumulado. Eu posso considerar que, por exemplo, eu tenha aqui um outro order block, ó. Tá vendo? Isso de 1 hora. Quando o preço chega aqui, o que que eu faço? Simplesmente eu faço a mesma coisa de analisar a estrutura, ver a reversão do choque, só que num tempo gráfico menor. Então eu pego, desço o time frame para os 5 minutos, 1 minuto, espero o preço fazer um choque aqui embaixo. Quando ele faz o choque, eu entro na movimentação. Simples assim. Tá vendo? Não é difícil, galera. Não é difícil isso aqui. Isso aqui é coisa simples. Isso aqui é o básico do SMC, é o puro, nu e cru do SMC. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo descer por 1 minuto aqui nessa região, já. Então, achei uma região aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Tem aqui um topo, uma máxima e uma mínima. Aqui eu tive um BOS, certo? Aqui a gente teve um BOS, ó. Uma quebra de estrutura. Aqui o BOS. Aqui é a máxima, aqui é a mínima. Aqui eu tenho um order block, por exemplo. E um FVG mais em cima também. O preço tocou lá. Vamos ver. Quebrou a estrutura de novo. Então agora eu tenho uma nova referência. Então nessa nova referência eu tenho algumas regiões. Por exemplo, essa aqui, que é um order block também, ó. Então eu espero ela chegar lá. Vamos ver se ele vai chegar. Opa, tocou ali. Já chegou no Fair Value Gap, por exemplo. Como ele chegou no Fair Value Gap, olha só. Aqui eu já tenho um choque. Tá vendo? Então eu tenho aqui o choque. Exatamente aqui, ó. CHOCH, choque. Já tive meu querido choque. Agora é só colocar aqui, ó. Marcar aqui o meu order block. E entro comprado. E surfo esse movimento. Tá vendo? Chegou a pagar aqui, ó, 500 pontos nessa movimentação. Chegou a pagar 500 pontos, galera. E pode pagar muito mais, né? Inclusive, pode pagar muito mais. Se pegar o replay de mercado, olha lá. Aumentar o replay, né? Chegou a pagar mais de 1000 pontos. Isso, em um único trade só. Tá vendo? Então, não é difícil, galera. Tá vendo? Eu só uni os conceitos de estrutura de mercado do tempo gráfico maior com um tempo gráfico menor. Alinhei, achei meu POI e pronto. Eu tenho uma posição já comprada, né? Pagando mais de 1000 pontos de uma vez só. Olha lá. 1172 pontos. Entende? Então, não é difícil, pessoal. Isso é uma visão totalmente profissional do mercado. É muito melhor do que você passar uma linha aqui e fica tentando comprar e daí o preço vai lá, fura e te tira da operação, aí você já fica bravo, já fica irritado, né, e fala que o mercado é uma profissão estressante, sendo que não é. O mercado não é estressante, gente. O mercado é simples, entendeu? Então fica essa reflexão pra vocês. Muito obrigado pra quem assistiu até o final, tá? Deixa o like aí se você gostou do vídeo, se você gostou aí da aula que eu trago hoje pra vocês, né? Muito obrigado quem assistiu e um bom fim de semana a todos, tá? E até a próxima. Valeu!